Olá, muito bom dia. Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Gostaria de dar seguimento ao nosso estudo sobre a carta de Coríntios, 1 de Coríntios, e hoje eu lendo convosco um texto que está no capítulo 1, dos versos 18 ao 25. 1 de Coríntios, capítulo 1, do verso 18 ao 25. E queria pensar convosco sobre a mensagem da cruz. Melhor, a palavra da cruz. A palavra da cruz. Leiamos a palavra. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprova Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a cruz crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Só até aqui. Oremos para que o Senhor Santo Espírito ilumine os nossos pensamentos, as nossas mentes, para que nós possamos entender tudo aquilo que vamos ouvir neste pequeno vídeo gravado. Senhor Deus, graças te dou, meu Pai, pelo privilégio de estar perante a Tua Palavra aberta nas nossas mãos. Ela está escrita, foi revelada, Senhor, aos homens através da inspiração do Santo Espírito. Mas agora, Senhor, te pedimos que ilumines os nossos pensamentos, o nosso intelecto, para que nós possamos, Senhor, entender tudo aquilo que vai ser falado, para que nós possamos colocar em prática nas nossas vidas tantas verdades que deixaste escritas através desta carta, Senhor. Que assim seja, em o nome de Jesus, e que o abrir dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam, meu Pai, agradáveis na Tua presença, para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. Em o nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Como nós vimos nas mensagens anteriores, Paulo escreve esta igreja, ele escreve 4 cartas a esta igreja. Nós só temos 2 na nossa Bíblia. Esta é a primeira, mas na realidade esta é a segunda carta, que lhe foi endereçada por uns irmãos da casa de Cloé e que foi levada quando Paulo estava em Éfeso, na igreja de Éfeso. Então Paulo escreve esta carta por causa de vários motivos que estavam dividindo a igreja, problemas que estavam acontecendo dentro da igreja de variedíssimas ordens. Repare que Paulo escreve, esta carta tem 16 capítulos, e no problema das divisões da igreja, que é logo o primeiro problema que Paulo começa tratando, o problema das divisões está lá no capítulo 1, verso 12, e então Paulo vai escrever 4 capítulos para tratar deste problema, e a mensagem de hoje é o primeiro argumento que Paulo apresenta à igreja para que o problema das divisões seja tratado. Certo que era um dos vários problemas da igreja,
esta igreja, de todas as igrejas, era a mais problemática e por causa disso Paulo escreve 4 cartas. Foi a única igreja em que Paulo teve a necessidade de escrever 4 cartas para tratar de vários problemas. Repare que esta igreja se reunia no mesmo lugar. Todo o corpo se reunia num mesmo lugar. Mas apesar disso a igreja estava rachada, a igreja estava dividida. E porquê que a igreja estava dividida? Grande parte dos problemas desta igreja deve-se ao modo de vida grego, à cultura grega que foi introduzida e continuada dentro da igreja. Ou seja, por outras palavras, o povo não reabilitou o seu pensamento. O povo não reabilitou a sua cultura. O povo continuou com a mesma cultura fora da igreja e dentro da igreja. Ele levou para dentro da igreja a cultura greco-romana que eles viviam, sabendo que Corinto era uma cidade grega. E como é que Paulo teve conhecimento? Conforme eu disse, Paulo teve conhecimento através da família, dos elementos da família de Cloé, possivelmente uma família mais avançada na fé, talvez famílias da liderança da igreja, não se sabe bem. E então o motivo da carta é este, Paulo queria tratar da unidade da igreja. Paulo queria tratar da restauração da divina consciência cristã dentro da igreja. E agora precisamos entender qual foi o discernimento de Paulo. O que é que Paulo pensou quando ele começou a escrever a carta? E então está aí, no verso 17, está a base do pensamento de Paulo. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não com sabedoria de palavra, mas para que não se anule a cruz de Cristo. Não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Precisamos entender algo muito importante neste início da nossa conversa. Determinados tipos ou estilos de pregação, elas anulam a cruz de Cristo. Por incrível que pareça, dentro da igreja, por pregadores ou pastores, dependendo do estilo e do tipo de pregação que eles pregam, a cruz de Cristo vai se anular ou não. Para que você entenda, o conteúdo que deveria ser pregado, a cruz, esse conteúdo fica em segundo plano. Resta apenas a forma. A forma pode ser boa, mas se o conteúdo não apontar para aquilo que deve apontar, para o objetivo maior, que é a cruz, então essa pregação, como uma boa forma de pregação, um bom esboço, uma boa eloquência, mas por falta de conteúdo, ela deixa de ser pregação cristã. Ela deixa de estar direcionada para a mente cristã. Portanto, vamos entronizar isto. Determinados tipos ou estilos de pregação anulam a cruz de Cristo. E Paulo vai argumentar isso mesmo nos versos 18 ao 25 que nós lemos. Porquê é que eu estou dizendo isto? Porque a simples pregação da cruz, ela representa o ápice. Isto é o que Paulo está dizendo, é que a simples pregação da cruz representa o ápice da sabedoria de Deus. Nesta pregação, ou seja, na palavra da cruz, é onde Deus vai mostrar toda a sua sabedoria. É onde Deus nos revela toda a sua sabedoria. Claro, isto é loucura para os sábios terrenos. Não tem nada de científico, não tem nada de ciência maior, uma pregação de um homem que foi crucificado numa madeira, num pau de madeira, num pau no cimo do monte. Isto é loucura. Quando nós apresentamos a cruz para alguns eruditos, para alguns eloquentes, logicamente vamos ser adjetivados loucos, pessoas sem sanidade mental.
E nesta passagem, neste pequeno trecho da primeira carta de Coríntios, Paulo vai destacar 5 pontos para fundamentar a sua argumentação. Entenda, nós estamos perante um texto complexo, difícil de poder ser entendido a olho nu, porque na lógica não traz nenhum benefício pregar a cruz crucificado. Na lógica é difícil de se entender que o facto de eu anunciar Cristo crucificado me traz benefícios para a minha vida. Se não for o Espírito Santo de Deus a nos iluminar, nós nunca iremos entender isso. E é isso que Paulo está dizendo neste texto. A sabedoria de Deus é maior do que a sabedoria dos homens. É isto que Paulo vai explanar. E então temos o primeiro ponto. E o primeiro ponto nos revela que a cruz representa diferentes coisas para diferentes pessoas. Se nós olharmos o verso 18, diz: certamente a palavra da cruz, a mensagem da cruz, é loucura para os que se perdem. Mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Portanto, para diferentes pessoas, a cruz representa diferentes coisas. A palavra da cruz é a mensagem a respeito da morte de Cristo. Ou seja, a cruz foi o instrumento que Deus utilizou para a salvação de pessoas. Lá no início de todas as coisas, ainda não existia mundos. No seu conselho divino, Pai, Filho e Espírito Santo, os três acordaram que seria a cruz que iria ser o meio para Deus salvar pecadores. E repare que Paulo diz para os que se perdem. Ele não diz para os que estão perdidos. Ele diz para os que se perdem. Os que se perdem são todos aqueles que se regem pela uma razão, pela uma lógica. E se regendo pela uma razão e pela uma lógica, eles vão anulando a obra de Cristo. Eles intitulam assim Deus como louco. Só pelo facto de considerarmos ser uma loucura, já se traduz em condenação, porque a palavra diz que pelas minhas palavras eu me condeno, pelos meus pensamentos eu me condeno. Se eu estou intitulando Deus como louco por ter instituído, digamos assim, a cruz como um meio para salvar pessoas, então eu já estou condenado, porque eu não estou acreditando nesse meio. Porquê as pessoas que se perdem, ou para os que se perdem? Precisamos entender o que é que Paulo está a querer dizer com isto. Os que se perdem dá-me a ideia de que nem tudo está ganho, nem tudo está perdido. Para você entender, eu só estou salvo no dia da minha morte. Até lá eu vou-me salvando, eu vou-me santificando. A palavra santificando é isso mesmo, eu vou-me regenerando. Ou seja, eu cada dia sou mais salvo. Eu hoje estou mais salvo do que estava ontem. E assim por aí adiante até ao final da minha vida. Isso também se passa para os outros que não creem em Cristo. Eles não creem em Cristo hoje, mas amanhã podem crer. Ou seja, os que se perdem, eles só perdem eles só perdem mesmo a salvação no dia da sua morte. Se alguém rejeita a cruz de Cristo até ao dia da sua morte, então essa pessoa perdeu-se. Até lá, as pessoas estão se perdendo. Por isso eu digo que fico um bocado perplexo quando me dizem eu já me salvei. Eu não penso assim. Eu costumo fazer a pergunta
Uma vez salvo, salvo para sempre? Não, porque eu estou-me salvando. O ápice da minha salvação vai ser quando eu entrar na glória. Eu estou salvo quando eu morrer nesta terra, quando tiver a minha morte física e entrar na presença de Deus na glória. A palavra loucura que Paulo emprega neste texto é a palavra grega moriá. E moriá quer dizer delírio, quer dizer alguém que está fora de si. Repare que em Atos 26, 24, Paulo está produzindo uma defesa perante Festo, e Atos 26, 24 diz: dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz: estás louco? Esta palavra estás louco é a mesma palavra que Paulo emprega aqui em loucura. Certamente, no verso 18, a palavra da cruz é loucura. É a mesma palavra que Festo empregou para Paulo. Estás louco? As muitas letras te fazem delirar. Verso 25, Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Paulo estava completamente convicto da sua fé, no seu acreditar, mas Festo o intitulou como louco, como homem que delira. Na sua tese, nas muitas letras, ele estava delirando, ele estava fora de si. Delirar vem da palavra grega mania, ou estado de exaltação, alguém que está fora de si. Então, para os que se estão perdendo, o contrário daqueles que se estão salvando, aqueles que se estão salvando, a palavra da cruz é bálsamo, a palavra da cruz é incentivo, a palavra da cruz me leva a perseverar. Mas para os que se estão perdendo, a palavra da cruz soa algo fora de si, fora da lógica. Olha como é que a nova tradução em linguagem de hoje escreveu o verso 28. De facto, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que se estão perdendo. Mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Para os que se perdem a loucura, para nós, a palavra da cruz reverte-se em poder. Poder interno, poder de Deus dentro de nós. Portanto, a salvação é um processo baseado nesta loucura de Deus. A palavra da cruz. Mas a palavra da cruz não é loucura. A palavra da cruz é o poder de Deus. Por isso, Paulo, em Romanos 1, 16, ele diz: pois não me envergonho do Evangelho. O Evangelho aqui é a palavra da cruz. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Segundo ponto da sua argumentação, está nos versos 19 a 20, é que o homem, no seu estado natural, sem Deus, sem Espírito Santo, o homem, simples homem, é impotente para chegar a esta verdade. Qual verdade? Que a palavra da cruz é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo estava falando, ele citou, nos versos 19 e 20, ele citou o profeta Isaías. Ele está apresentando aos seus discípulos, aos seus irmãos, crentes em Cristo, ou supostamente crentes em Cristo da Igreja de Coríntios, ele apresenta o profeta Isaías, capítulo 29, verso 13, que diz: o Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra. Veja, o homem natural se aproxima de Deus apenas com a boca e apenas com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens e maquinalmente aprendeu. Continuarei a fazer a obra maravilhosa no meio deste povo, sim, obra maravilhosa e um portento,
de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Por outras palavras, Deus confunde o pensamento das pessoas arrogantes. E eu aqui intitulo pessoas arrogantes não no termo pejorativo, mas porque nós entendemos que quanto mais nós crescemos em sabedoria, em conhecimento, quanto mais um aluno vai estudando na universidade, até que um dia se torna catedrático, ele automaticamente se torna uma pessoa arrogante. Porquê? Porque ele acha que se pode conduzir por ele próprio. Ele acha que pode construir o seu próprio caminho. Então, tudo aquilo que sair fora dessa lógica é uma loucura. É uma falta de senso. É algo que está fora de si, é algo que está fora de uma lógica natural. É assim que os homens pensam quando estão fora de Deus. E o Paulo continua apresentando o profeta Isaías aí no verso 20, quando ele diz: onde está o sábio, onde está o escriba, onde o inquiridor deste século porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? E ele baseou-se em Isaías 44, 25, que diz: que desfaço os sinais dos profetizadores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios, cujo saber converto em loucuras. Para que você entenda, os sábios intitulam Deus como louco e Deus diz: não, loucos são vocês. Eu fui buscar Isaías 44 na King James atualizada e por acaso fascinou-me esta tradução que diz assim, Isaías 44, 25, o mesmo versículo que nós lemos: sou eu que frustro os sinais dos falsos mestres. Perdão, sou eu que frustro os sinais dos falsos profetas, daqueles que proclamam, daqueles que falam, e torno insensatos os adivinhos, que envergonho o conhecimento dos sábios e o transformo em loucura. Por outras palavras, o que Deus está a dizer é que Deus se torna misterioso diante do homem arrogante. Deus se torna misterioso diante de todo o homem sábio em seus pensamentos e suas lógicas. Deus se torna misterioso diante de todo aquele que produz o seu próprio caminho pela sua própria lógica e pelo seu próprio conhecimento. E Deus se faz achar ao humilde de coração. É esse. Por isso é que é loucura. Aquele que é humilde de coração, aquele que se desarraiga de tudo, aquele que se despe de tudo, aquele que se abre a Deus, Deus se mostra. Aquele que é arrogante em seus pensamentos e lógicas e sabedorias, Deus se fecha. Por isso é que é loucura para os homens e a sabedoria dos homens é loucura para Deus. Olha o que é que Paulo escreve em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 10. E com todas as artimanhas e engano provenientes da injustiça, para os que estão perecendo, para os que se estão perdendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Eles rejeitaram o amor à verdade, rejeitaram a palavra da cruz. A palavra da cruz é a palavra de verdade do amor de Deus, que os poderia salvar. É por este motivo que Deus lhes envia uma espécie de poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres da injustiça ou da mentira. Agora, a pergunta é: qual é o sentido da pergunta de Paulo? Por que é que Paulo está perguntando pelo sábio, pelo escriba, pelo inquiridor deste século? Nós temos que entender o que é que essas pessoas nos disseram a respeito de Deus. O que é que o sábio disse, o que é que o escriba disse, o que é que o inquiridor
disse, ou seja, que conhecimento de Deus é que esses homens nos trouxeram? Nós sabemos que o sábio Paulo está-se referindo aos filósofos gregos, aqueles que os gregos tanto amavam e tanto veneravam. Os escribas eram os sábios dos gregos, eram os homens que copiavam a lei, que escreviam a lei, que aprofundavam na lei. O inquiridor, há muita gente que diz que este inquiridor é o diabo, não é nada. O inquiridor era aqueles sofistas, aquela classe de filósofos chamados os sofistas, que falavam e levantavam questões retóricas, ou seja, distorciam a verdade da mensagem. Eles abordavam o tema, mas eles distorciam. Que conhecimento de Deus é que esses homens nos trouxeram? Nenhum. Se você for ler os grandes filósofos, você das duas uma. Ou você vai consciência que vai ler algo que não tem nada a ver com Deus, ou você vai ser estilo indrominado na sua crença. Porque a sabedoria humana não nos traz nada de Deus. Nada, absolutamente nada. E agora eu pergunto, será que nós estamos vivendo em tempos comparados com os tempos de Paulo? É claro que estamos. Cada vez mais a ciência esconde a verdade de Deus. Cada vez mais a ciência quer deturpar a palavra da salvação. Cada vez mais a ciência se levanta contra os pregadores e os pastores que proclamam a palavra da cruz. A mesma palavra que Paulo estava falando àqueles que estavam divididos em grupos. Um era de Pedro, outro era de Paulo, outro era de apóstolo, e ainda havia um quarto grupo que era os Cristo. Eles estavam olhando para aquilo que os homens lhes podiam dar e não estavam olhando para aquilo que Deus lhes tinha dado, a cruz de Cristo. Até porque toda a ciência se contradiz. Não existe uma ciência exata. A ciência não é exata. A ciência está sempre a ser estudada. Ela está sempre a sofrer alterações. E é isso que Paulo aí diz no final do verso 20. Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo. Quando Paulo diz isso é porque ele sabia que a ciência não é exata. Há aqui um senão que temos que fazer. Paulo acreditava em pleno na graça comum de Deus. E o que é a graça comum de Deus? A graça comum de Deus são os médicos, são os professores, são os cientistas. A graça comum de Deus são todas essas pessoas que contribuem de alguma forma para o bem-estar da humanidade geral. Isso é chamado homens que são alcançados pela graça comum de Deus. Se não houvesse graça comum de Deus, este mundo era inabitável, ninguém conseguia viver. Então Deus promove graça comum e também através de professores que nos ensinam a ler, a escrever, a ter conhecimento. É muito bom nós termos conhecimento. A graça comum de Deus nos promove médicos para cuidar da nossa saúde e para cada vez mais nos proporcionarem uma vida melhor em termos físicos. Nos promove os cientistas que estudam nas várias ordens para que a nossa vida seja melhor, seja mais saudável, enfim. Paulo acreditava em pleno na graça comum de Deus. O que Paulo não acreditava é que essas ciências produzidas pela graça comum de Deus levassem alguém a Deus. O que Paulo não acreditava é que essas ciências levassem a que alguém fosse salvo. Ou seja, a ciência só é produzida para bem do homem e não para bem da salvação do homem. Não existe nenhuma ciência que leve alguém à salvação. A revelação das coisas naturais, a revelação das ciências, nos levam apenas ao conhecimento de Deus. Ou, melhor dizendo, a revelação das coisas naturais nos deveriam levar ao conhecimento de Deus,
à majestosa glória de Deus. Olhando o mundo, a sua criação, deveríamos olhar e ver a majestosa glória de Deus, mas não nos salva. Não nos leva à salvação. Porquê é que Paulo está falando nisto? Porquê é que Paulo está abordando este tema para tratar um problema específico que era as divisões da igreja? E é o que eu estou dizendo, por conta daquilo que estava existindo dentro da igreja. No capítulo 1, verso 2 diz: refiram ao facto de cada um de vós dizer eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Por causa das divisões originadas pela ciência, por causa da forma como as pessoas declamavam ou pregavam, é que existia divisões. Então Paulo está anulando a ciência humana para mostrar que a loucura que os homens intitulavam como loucura, que era a palavra da cruz, é que nos trazia benefícios, que nos salvava. Mas em terceiro lugar, o terceiro argumento de Paulo para fundamentar esta palavra é que está no verso 21. É que nada no mundo pode salvar o homem, ou seja, é tudo aquilo que nós temos estado a falar até agora. No verso 21 diz: visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprova Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Deus fez uma escolha para salvar pessoas. Por incrível que pareça, ou por mais difícil que nos seja entender isto, mas Deus fez uma escolha para salvar homens. E como Deus fez uma escolha para salvar homens, é Deus quem estabelece as condições para que essa pessoa seja salva. E quais são as condições? A humilhação do homem e a exaltação de Deus. Por outras palavras, a cruz é o único caminho em que no final o homem é humilhado e Deus é exaltado. É necessário que seja assim? É. E como é que Deus fez isto tudo? Fez isto tudo na sua sabedoria, na sua majestosa de sabedoria. A inteligência humana, meus queridos, só serve para o homem. Quanto mais nós estudamos nos variedíssimos temas, só serve para nos conhecermos. Mas não leva ninguém a Deus. O cientista na biologia ele vai estudando cada vez mais. Eu gosto muito dos canais da Discovery e às vezes estou lá vendo o corpo humano, por exemplo, por dentro. Alguém consegue fabricar o corpo humano? Alguém consegue cientificamente explicar como é que cada peça, cada elemento, cada membro, cada nervo, cada veia foi colocada naquele sítio? Porquê? Como? Ninguém consegue explicar. Mas o corpo funciona. E é isso que nós devemos entender. Se Deus fez o corpo humano e o homem não consegue explicar, ainda não consegue explicar, ou consegue explicar muito pouco acerca do funcionamento, por exemplo, do cérebro, quase ninguém consegue explicar nada. Não será mais fácil nós acreditarmos que o mesmo Deus que fez o homem, Ele criou um caminho simples para que esse homem fosse salvo? É a cruz. A palavra mais simples que leva o homem à salvação. E foi o próprio Deus que fez isto. Não foi mais ninguém. Não foi a ciência quântica, não foi a física quântica, não foi nada. Foi Deus. Na sua excelsa sabedoria, arranjou uma forma simples para que o homem entendesse. Só que o homem é tão casmurro, é tão duro de coração, que quer entender as coisas complicadas e não entende as coisas mais simples. Portanto, o homem, por si só, nunca vai descobrir Deus por mais anos que estude numa universidade. Apenas vai arrecadar conhecimento de si mesmo e conhecimento do mundo. A
cruz, meus queridos, é o ato final de Deus para a redenção na humanidade. E quem não entender isto é louco. É isso que Deus diz. É isso que Paulo está dizendo. Quarto ponto deste argumento está nos versos 22 ao 24. Agora vamos resumir. Deus escolheu pessoas e escolheu um caminho para que essas pessoas chegassem à salvação, ou fossem sendo salvas até ao último momento. Então, sendo assim, se o caminho é esse, e qual é o caminho? A cruz de Cristo, a pregação sobre a morte de Cristo. Se o caminho é este, então a pregação da cruz é o meio determinado por esse caminho. Para que você entenda, Deus escolheu um caminho, cruz. Então o que é que eu devo pregar? O caminho. O caminho é o conteúdo, ou seja, a cruz é o conteúdo da minha pregação para levar alguém a Cristo, para levar alguém ao conhecimento de Deus. O que Paulo está dizendo é que uma vez que o caminho de Deus para a salvação é a cruz, cabe ao pastor, cabe ao pregador pregar essa cruz e nada mais. Se você quer levar alguém a Cristo, se você quer levar alguém ao conhecimento de Cristo, pregue a cruz de Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Paulo só pregava, como ele diz no verso 23, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Ele é escândalo para os judeus, porque os judeus queriam sinais. É uma loucura para os gentios, porque os gentios queriam ciência, queriam conhecimento. Mas Paulo, apesar do escândalo dos judeus e da loucura dos gregos, dos gentios, ele pregava a Cristo crucificado. Nada mais resolve os meus problemas senão a cruz de Cristo. A cruz de Cristo me salva, a cruz de Cristo me liberta, a cruz de Cristo me cura, a cruz de Cristo me consola, a cruz de Cristo é tudo para mim na minha vida. Por isso Paulo diz lá em Filipenses, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele vive a cruz de Cristo, ele vive Cristo crucificado, ele torna-se participante da cruz de Cristo. E por isso é que o morrer é lucro, é o culminar da salvação humana. Ou seja, no dia que eu morro, fecha-se um ciclo, começa outro. Fecha-se a santificação, começa a glorificação. Os judeus buscavam confirmações milagrosas e nós, nos evangelhos, nós cansamos de ver isto. Eles queriam confirmações milagrosas para confirmar o Messias esperado. Os gregos buscavam a sabedoria para entender as coisas. Mas Paulo buscava a cruz para levar a salvação aos homens. Veja aqui, para você entender, olha como é que os gregos ficaram quando Paulo pregou a cruz. E é como ficam toda a gente quando nós hoje, em pleno século XXI, pregamos a cruz. Olham para nós de sujoaio, olham para nós e dizem, uns dizem, outros pensam só, este está totalmente louquinho, este passou-se dos carretos todos. Atos 17, verso 16 diz assim: enquanto Paulo esperava por seus companheiros em Atenas, ficou profundamente indignado ao perceber que a cidade tinha ídolos por toda a parte. Sobre esse tema, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios obedientes a Deus, bem como na praça principal diariamente a todos aqueles que ali estivessem. Então,
Alguns filósofos epicureus e estoicos, os mais principais de todos os filósofos, começaram a argumentar com ele. Alguns indagavam: que deseja comunicar este tagarela? Veja, tagarela vem do termo louco, este tontinho que vem para aqui agora falar de coisas estranhas, esquisitas, não tem cabimento, está fora de si, está delirante. Outros comentavam: parece ser um anunciador de deuses estranhos. Pois Paulo lhes pregava as boas novas de Jesus e a ressurreição. As boas novas é a crucificação e a ressurreição. Por essa razão o levaram a uma reunião no Areópago, onde lhe questionaram: podes revelar-nos que nova doutrina é essa sobre a qual dissertas? Pois estás nos apresentando pensamentos estranhos. Veja como é que está escrito. E desejamos compreender o significado de tais ideias. Os gregos voltaram tudo para o pensamento, para o conhecimento. Verso 21. Porquanto os cidadãos de Atenas, assim como todos os estrangeiros que ali viviam, não se preocupavam com outro assunto, senão falar e procurar saber as últimas novidades. Verso 32 do capítulo 17 de Atos. Entretanto, alguns deles, assim que ouviram falar sobre a ressurreição dos mortos, começaram a dizer zombarias, e outros ainda exclamavam: sobre este assunto te daremos ouvidos numa outra oportunidade. Veja como é que intitularam Paulo, por causa da pregação da cruz. A mensagem da cruz. E era a mensagem que levava o povo à salvação. Mas eles zombaram de Paulo e ainda disseram: vem por cá no outro dia que talvez nós tenhamos tempo para te ouvir. O verso 23 deste texto é o caminho da salvação. Ou melhor dizendo, o verso 23 nos indica o tipo de pregação que nós devemos pregar para levar pessoas ao caminho da salvação. O verso 23 nos diz que nós devemos pregar apenas a cruz de Cristo. A cruz de Cristo. E repare uma curiosidade hoje, nos dias de hoje, é que o mundo ainda continua utilizando as palavras de Festo. O mundo, quando você hoje vai pregar a alguém falando da morte de Cristo, que Cristo morreu, verteu o seu sangue para a remissão dos nossos pecados, Cristo morreu na cruz em nosso lugar, Ele ressuscitou, e muitos são aqueles que lhes vão dizer: João, tu estás louco, tu estás a delirar por causa das muitas letras, tu falas muito, mas só deliras. É isto que o mundo diz. Por isso não se preocupe, meu querido e minha querida, quando um dia lhe chamarem louco, ou tontinho, ou dizer que já estás fora de ti. Não se preocupe, porque isso é o que você vai ouvir mais na sua vida, desde que você opte por pregar o caminho que leva à salvação. Desde que você utilize o meio certo que Deus nos deu para levar alguém ao conhecimento de Deus, para levar alguém a Deus. E temos o nosso último, quinto ponto. Está aí no verso 25, que diz: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. E este é o resumo de tudo aquilo que ele disse a partir do verso 18. A loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. O modo de agir de Deus parece sempre ser loucura para aqueles que não o compreendem. E quem é que não compreende Deus? Quem se está perdendo. Quem não tem o seu espírito no coração. Quem ainda não creu no nome de Cristo. Esses intitulam sempre Deus de louco. Quando não é de cruel, é de louco. Esta foi, meus queridos, a bufetada de luva branca
que Paulo deu na cara daqueles que estavam promovendo os grupos dentro da igreja de Corinto. Aqueles que diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Eles levaram com este pequeno texto, dos versos 18 ao 25, uma bufetada de luva branca. Como é que eu ia dizer? Um abre-olhos para que não dessem mais importância à sua eloquência, à sua maneira de falar, aos seus pensamentos filosóficos e começassem a dar mais importância à verdadeira pregação. E outra coisa, a verdadeira pregação, quando ela é pregada, ela não promove divisões. Geralmente ela promove uniões. Aquele que não acredita, aquele que não crê, ele se afasta, ficando apenas aqueles que creem. Este é o grande segredo. E este é o primeiro argumento de Paulo para resolver o problema das divisões. É curioso, antes de entrar na finalização, antes de entrar nas aplicações, é curioso ver que Paulo resolve este problema, ou tenta resolver este problema, e eu creio que ele resolveu este problema, alguma parte deste problema, com teologia bíblica. Para aqueles que dizem que teologia não é bom, a letra mata, claro que essa letra mata é um texto fora do contexto. Mas para aqueles que dizem que não é preciso estudar muito, basta estar atento à voz de Deus, não é preciso ler Bíblia, não é preciso entender Bíblia, Paulo está tratando de problemas da igreja com teologia. E o que eu tenho aprendido ao longo de todo este tempo é que teologia trata de problemas da igreja, teologia trata de problemas familiares, teologia trata de problemas de trabalho, teologia trata de problemas de relacionamento. Teologia é básico para a nossa vida. Quem exclui teologia fica mais aberto a que vários tipos de problemas se lhe cheguem. Quais seriam as aplicações que nós retiraríamos deste texto para as nossas vidas? Eu escolhi 4 aplicações. A primeira aplicação é que o estudo da filosofia pode até ser bom. E é. Uma certa parte de filosofia é bom para nós entendermos as pessoas, para nós entendermos as coisas, mas a filosofia não converte. Não é pelo muito saber de filosofia que eu possa ou não ser salvo. Nunca sou salvo através da filosofia. Isso só através de um conhecimento salvador de Deus. Pastor, não compreendi. As Escrituras, a cruz de Cristo é que me leva à salvação. Eu só me converto quando eu ouço as Escrituras. Eu só me converto quando eu ouço a palavra da cruz. Por isso é que Paulo diz lá em Efésios: porque ouviste, crestes. Eu ouvi o quê? A palavra da cruz. Apenas e só a palavra da cruz pode levar alguém à conversão, à salvação. A segunda aplicação é que o homem não pode chegar ao conhecimento desta verdade bíblica por si só. O homem natural, o homem comum, muitos já foram os que eu conheci que já leram a Bíblia e não são salvos. Mas eles leram a Bíblia, eles conhecem a Bíblia, eles conhecem a história bíblica, eles conhecem as narrativas bíblicas, mas eles não chegaram ao conhecimento de Deus. E quando eu falo chegar ao conhecimento de Deus, eu falo chegar à salvação, à redenção, a submeter-se à vontade de Deus. O homem por si só nunca vai chegar a Deus. Ele precisa do autor do conhecimento. Ele precisa do Espírito Santo. É o Espírito Santo é que convence. É o Espírito Santo é que constrange. É o Espírito Santo é que nos leva ao caminho. Através de quê? Da palavra da cruz. Terceira aplicação é, na sequência daquilo que está sendo dito, é que todo o homem a ser chamado, todo o homem a ser salvo, só por Deus. Ninguém tem poder para salvar ninguém. A ciência não tem poder para salvar ninguém. Apenas Deus e somente Deus. É impossível
não perceber que Deus tem que agir primeiro para que alguém creia. Essa coisa do livre-arbítrio está aqui colocada de parte. Ninguém quer ser salvo. Ninguém aspira a ser salvo. Ninguém quer estar debaixo da alçada de Deus, do domínio de Deus. Todos nós queremos ser independentes, porque eu já sei, eu já sou, eu posso, eu já sou crescidinho, chefe de família, pai de filhos, eu posso decidir a minha vida. Portanto, eu a pensar assim, eu nunca vou decidir por Deus, porque o homem, a natureza humana, é contrária a Deus. Somente quando Deus age é que alguém vai crer na sua mensagem. Última aplicação é uma palavra para os meus queridos e amigos, irmãos, colegas, pastores e pregadores. Eu, ao longo da minha vida, tenho assistido a inúmeras pregações, centenas de pregações. Existem variadíssimos estilos de pregação, estilos de sermão, modos de aplicação, mas uma coisa eu tenho a certeza: se em todas essas pregações o centro, o conteúdo não for a Cristo, não leva ninguém à salvação. É apenas uma palestra, é apenas uma conversa de uma hora, é apenas um motivo para juntar um aglomerado de pessoas, uma comunidade de pessoas, mas se não houver Cristo, se não houver cruz, também não há salvação. Porque essa é a mensagem. Agora, isto não se trata de espiritualismo. Isto não se trata de alguma coisa mística. E muito menos tem a ver com fanatismo. Deixar de fora a realidade dos textos bíblicos. O que eu quero dizer com isto é que se eu prego só a cruz, então o que é que fica dos outros textos? Não, claro que os outros textos são inseridos na palavra da cruz, entenda? Fazem parte. A Bíblia é o manual da redenção humana. Portanto, nada pode ser excluído, nada pode ser adaptado. A Bíblia faz parte da pregação da mensagem da cruz. Mas o que eu quero dizer é que eu devo conduzir a pregação de um modo saudável. A minha pregação, eu posso estar a falar sobre casamento e ter a cruz de Cristo conectado. Porque nenhum casamento é saudável se não for cristão. Casamentos que não são cristãos geralmente nunca são saudáveis. Geralmente estão carregados de problemas. Não quer dizer que os casamentos cristãos também não tenham problemas, mas são problemas de outras nuances. Casamento cristão não tem adultério, casamento cristão não tem falta de respeito, ou pelo menos não deveria ter. Se um casamento que é cristão tem esses problemas, a cruz não está colocado. Não existe cruz nesse casamento. O que eu estou dizendo é que a cruz envolve uma vasta e ampla gama de problemas da minha vida. O que eu estou dizendo é que a cruz resolve os meus problemas. Conecte a sua Bíblia à cruz e você vai ter resultados. Conecte-se a sua Bíblia à cruz e você vai ver pessoas salvas. Afinal, não é esse o nosso objetivo. Afinal, esse não é o objetivo maior de um pregador, de um pastor, não é levar pessoas à salvação. Conduzir pessoas à salvação. Não é salvar, é conduzir. Eu só consigo conduzir pessoas à pregação quando eu as conecto, à salvação, perdão, quando eu as conecto com a pregação da palavra da cruz. Amém? O meu
objetivo, a minha expectativa é que você tenha ouvido e compreendido. Quando você ouvir palavras, pregações que não tenham nada a ver com cruz, por favor, fuja. Se não puder fugir, não ouça. Deixe entrar para um ouvido e sair para o outro. Agora, toda a pregação, toda a mensagem que tiver cruz de Cristo, Cristo crucificado, sangue vertido, amor pela humanidade através da crucificação, abra bem o seu ouvido. Porque essa pregação é bálsamo para os seus ouvidos, para o seu corpo e para a sua alma. Amém? Que Deus o abençoe em nome de Jesus e até uma próxima oportunidade.